Fala galera, beleza? Felipe Francisco começando mais um vídeo aqui pra vocês e temos uma bomba de notícia, literalmente. Um míssil que aparentemente fazia parte aí de um armamento do governo russo atingiu a Polônia e matou 2 pessoas. E isso é extremamente perigoso porque isso começa a ter um conflito direto entre a Rússia e talvez a Polônia, que é um membro aí da NATO, né, da OTAN, que tem o tratado de se defender, o que potencialmente poderia fazer com que o Reino Unido acabasse entrando em confronto com a Rússia. Então muita especulação tá rolando, muito assunto, muito vai e vem. Será que agora a União Europeia vai entrar de vez nessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia? Foi uma coisa séria ou não? Tudo isso a gente vai falar no vídeo de hoje, para talvez acalmar um pouco os nervos, porque pode ter certeza que vai ter muita notícia escandalosa sobre o assunto. O fato é real, porém, temos que entender o que isso realmente vai agravar e se vai escalar as coisas, beleza? Então vamos começar o vídeo de hoje, mas antes de mais nada, me segue no Insta se você não segue ainda, @FelipeFrancisco, e já deixa o seu like aí, se inscreve no canal e toca no sininho para você não perder nada, como uma notícia como essa, que eu estou fazendo às 11h20 da noite, quentinha para vocês, beleza? Vamos falar sobre isso e vamos falar sério. Bom, pessoal, para a gente analisar essa situação, a gente tem que fazer 2 coisas primeiro. Primeiro, entender as regras, as leis, e segundo, analisar o fato que aconteceu, certo? Quais são as regras, as leis aí? Existe a OTAN, em inglês, NATO, né? Que é uma união de países onde, se um país for atacado, é como se todos forem atacados e eles podem se juntar e se unir para se defender. E diversas vezes durante esse conflito foi dito que se qualquer país da NATO fosse atacado, teria um tipo de retaliação, podendo escalar ainda mais a amplitude dessa guerra que inicialmente era só entre Ucrânia e Rússia. A Ucrânia não faz parte da NATO, porém a Polônia faz, e a Polônia foi atacada. A Ucrânia está numa guerra direta com a Rússia e não tem nenhuma ajuda de soldados, né, dos outros países, simplesmente porque a Ucrânia não está na OTAN. Isso foi todo um propósito também para o início dessa guerra, né, que a Ucrânia estava querendo entrar na OTAN e a Rússia achava isso uma ameaça porque era um país muito próximo deles. Mas existe essa regra, existe essa lei, existe esse pacto entre esses países, e agora que um deles foi atacado, significa que todos foram atacados com um míssil direto, onde 2 pessoas morreram. Esse é o fato, tá? Né? Esse é o fato não. Essa é a lei e o fato é sim, houve um míssil aparentemente que atingiu uma cidade que fica aproximadamente a 6 quilômetros da fronteira da Ucrânia e 2 pessoas morreram. Estão rolando investigações ainda para ver se realmente foi um míssil, sei lá, vai que estourou um botijão de gás, nunca se sabe, mas estão rolando diversas investigações. O fato é que a Polônia, como membro da OTAN, ela pode acionar como uma reunião de emergência para falar com os outros membros e eles decidirem o que vai fazer. A Polônia pode não fazer nada também, mas é bem difícil, é bem provável que ela assuma que vai ter uma reunião amanhã de manhã, provavelmente, e de qualquer maneira os outros membros também já vão querer conversar para tentar entender quais são os próximos fatos. Então, isso é o fato. Agora, beleza, Felipe, significa que agora a gente vai começar a Terceira Guerra Mundial? Eu acho bem difícil, tá? Posso estar errado, mas eu acho bem difícil e eu vou explicar o porquê pra vocês. Mas antes, eu quero mostrar pra vocês uma notícia que mostra os fatos e pra vocês verem como foi o posicionamento da Rússia perante a esse ataque, tá bom? Então vamos lá, dá uma olhada. Aqui, né, tem uma notícia falando que do artigo 4, que faz não sei o que, mas aqui, ó, a Rússia, ela denies, ela nega que aconteceu, ela fala: nenhum ataque russo foi feito perto da fronteira da Ucrânia. Nada, né? Nenhum ataque foi feito perto da fronteira entre a Ucrânia e a Polônia por nenhum meio de destruição que faz parte da Rússia. Ele fala que isso pode ser alguma coisa algum tipo de provocação focando em escalar a situação. Então a Rússia fala o seguinte: não foi a gente não atacou a Polônia. Pode ter sido que eles estão fazendo isso propositalmente para envolver literalmente um membro da OTAN e fazer com que a situação seja escalada. Essa foi a resposta da Rússia que tivemos até agora. Mas vamos aqui analisar agora ceticamente, vamos tentar ter pé frio para não causar um alarde, um clickbait, um fake news à toa. Pode ser que gere uma guerra muito grande? Pode.
Mas é provável que isso aconteça? É bem provável que não. Até porque se você ler aqui, ó, as análises militares sugestam que a escalation é unlikely, ou seja, é bem improvável, então é provável que não aconteça nenhum tipo de escalação. E por que isso não pode acontecer? Vamos lá. Primeiro que tem o fato, vamos supor que a Rússia tá certa, e não foi ela e estão tentando provocar para fazer isso maior. Então, se não foi a Rússia, não tem por que eles tentarem aí fazer com que essa guerra fique ainda maior do que ela já é, certo? Segunda coisa que pode ter acontecido, vai que foi a Rússia mesmo, que um míssil, sei lá, errou, foi sem querer, foi muito próximo ali, foi na Polônia. E eles, caramba, fizemos algo errado. Atacamos um país que não era para atacar. Então o que eles fazem? Eles vão lá e falam, olha, não foi a gente. Eles vão falar, foi a gente, me desculpa. Eles falaram, não foi a gente que mandou esse míssil, etc, etc. Então, dá para você ver pela postura e porque eles falaram que eles não têm a intenção de atacar a Polônia. Não é a intenção da Rússia atacar a Polônia. Aconteceu? Aconteceu. Pode ter sido verídico? Pode. Pode ter sido sem querer? Pode. Pode ter sido por querer? Pode. Pode ter sido um botijão de gás? Pode. Pode ter sido N coisas. Mas a Rússia não tem a intenção, senão eles tinham falado publicamente ou não tinham, pelo menos, se manifestado ali, né? Mas aparentemente não é de interesse da Rússia que a OTAN entre nessa briga, porque ela já tá tendo problemas para brigar com a Ucrânia. Imagina se toda a OTAN entra a favor. E aí isso envolveria talvez armas nucleares, etc. Mas pelo pronunciamento da Rússia, é muito provável que ela não queira enfrentar diretamente a OTAN. E agora vamos pensar do lado da OTAN também. A OTAN também não quer entrar na guerra com a Rússia. Ela não quer. Gasta dinheiro, gasta armamento, é morte. Aí a Rússia pode ser que ataque outros países também com mísseis mais longes. Então a OTAN também não quer. Então o que pode acontecer é o seguinte, né? A OTAN pode falar, cara, foi a Rússia, mas, pô, foi só um míssil, eles falaram que não foi eles, vale a pena a gente entrar nessa guerra por causa desse míssil? Se fosse um ataque na capital da Polônia, beleza, é uma coisa. Mas agora foi um míssil na fronteira, morreram 2 pessoas, sim, são 2 pessoas, é super importante, mas se a gente vai falar estatisticamente, 2 é um número muito baixo. Imagine quantas pessoas mais vão morrer se a OTAN entrar de verdade. Então pode ser que mesmo que fosse culpa da Rússia, a OTAN pense e fala, olha, eu acho que não vale a pena a gente entrar nessa treta. Os caras estão falando que não foi eles, só bateu ali na fronteira, então vamos ficar de fora. Então também não é interesse da OTAN e pode ser que eles simplesmente, sei lá, façam algum tipo de sanção, algo do tipo mais rígido, mas assim, acredito, né, e foi falado na notícia que é bem improvável que essa situação se escale. E, por um outro lado, o que também pode acontecer, pode ser a Rússia testando para ver o quão longe a OTAN vai para defender ou não defender. Falar, poxa, vamos testar, será que se a gente der só um míssil na fronteira eles vão se envolver? Talvez seja, sabe quando a Rússia está brincando com os limites? Pode ser a situação também. Então muita coisa pode ter sido, pode ser a Rússia testando os limites da OTAN para ver até quanto ela tolera antes de entrar de vez na batalha. Pode ser também que foi sem querer, pode ser que não foi de verdade, pode ser que foi por querer, por algo estratégico, mas a OTAN vai fazer vista grossa. Então, se a gente for olhar pelo tamanho, do acontecimento, é bem improvável que isso cause uma terceira guerra mundial, tá? Se você for olhar na regra, na lei, aconteceu. Foi bombardeado, a Polônia foi atacada, o que significa que todos os membros da OTAN devem aí ajudar a Polônia. Então, na regra, é claro, aconteceu isso. Mas pelo tamanho, pela gravidade desse incidente, será que vale a pena comprar essa briga? É a mesma coisa de você chegar e falar, você tem um irmão mais novo, e você fala assim, ó, quem bater no meu irmão mais novo, eu vou sentar a porrada. Aí tem um cara que é mais ou menos da mesma força que você, o seu irmão passa e ele vai lá e pisa no pé do seu irmão. Pode ser que seja sem querer, pode ser que seja por querer, mas ele só pisou no pé do seu irmão. Você vai lá bater no cara por causa disso? O cara quase do seu tamanho, vai dar problema, você pode tomar um soquinho ou outro ali que você não quer. Você fala, pô, cara, tá bom, vai, foi sem querer, faz vista grossa. É mais ou menos isso que provavelmente vai acontecer. Então é o seguinte, não temos nenhum fato, nenhuma decisão foi tomada. Pode ser que eu esteja completamente errado, pode ser, mas eu li aqui as coisas e é o que eu também acho, né? Então, misturando um pouco de opinião com fatos, eu acredito que não vai dar em nada. Então, cuidado com as notícias que você vai ver. Agora a guerra começou, já era. Você sabe, o sensacionalismo está em todo lugar e você tem que tomar cuidado com esse tipo de notícia para não ser um desinformante aí. Então,
Pé no chão, vamos continuar lendo o que vai acontecer. Se tiver qualquer alteração nisso, eu te aviso, beleza? Então, se você é novo aqui, se inscreve no canal, me segue lá no Insta, @FelipeFrancisco. Vamos ficando por aqui. Te vejo no vídeo de amanhã. Tchau, tchau.